Nação, essa é uma semana muito importante para o Flamengo, é uma semana de decisões para o Mengão queridão. A começar nessa terça-feira, também conhecido como amanhã, onde o Flamengo vai conhecer se vamos ter realmente as punições a Bruno Henrique e a Gerson, que serão julgados no STJD, e na quinta-feira com um jogo de 6 pontos contra o Bragantino. Sim, 6 pontos, porque se o Flamengo ganha, o Flamengo adquire 3 pontos, e não permite que o Bragantino abra 3 pontos para frente, fazendo com que o Flamengo volte para o G4 e passe a ser figurante importante nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. É preciso não dar folga para Palmeiras, para Grêmio, para Bragantino, para Atlético Mineiro, nem para o Botafogo. Os caras têm que se sentir pressionados por aqueles que têm a maior torcida do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, a média de público visitante do Flamengo é a maior desse Campeonato Brasileiro, com mais de 3.700 torcedores como visitante. Como mandante, isso sobe lá para 54, 55 mil. Então, a força da nossa torcida aliada também àquilo que a equipe pode produzir dentro de campo vai pressionar os caras que estão na nossa frente para que eles tropecem, ou pelo título ou pela classificação à Libertadores da América, que é uma situação muito importante para o Flamengo conseguir essa classificação direta para a gente ter uma boa janela de transferências no ano que vem. Aliás, a janela de transferências vai ser um assunto que eu vou conversar muito com vocês aqui durante este vídeo, por isso eu peço para que você fique até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, falar para os seus amigos da importância do Resenha Rubro-Negra enquanto fonte segura de informação, para que eles possam vir, assistir, quem sabe gostar e permanecer aqui conosco. Então, por favor, não esqueça da divulgação que você pode fazer, que é muito importante para a gente. Em contrapartida, eu aproveito para falar para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em antecipar o seu FGTS. É isso mesmo. Se você está precisando daquela graninha extra, se você está precisando pegar aquela grana para pagar uma conta, para fazer alguma coisa importante financeiramente na sua vida, procurem a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e você, ao clicar, vai começar a conversar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil, onde eles vão lhe orientar e lhe ajudar a conseguir essa renda extra tão importante para você poder resolver qualquer assunto financeiro que você tenha. Então não esquece não, clica no link que está aí no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos nossos atendentes na Mais Ágil, a gente confia. Bom, simbora então falar dessa janela de transferências com alguns nomes como Marcos Leonardo, Pablo Solari, Léo Ortiz, Lucas Halter, Joaquim, entre outros, além, é claro, do Nicolás de la Cruz, para a gente poder entender o que está acontecendo. Uma das coisas que eu vejo muito aqui nos nossos comentários, seja aqui no Resenha, seja no Verdade Vermelho e Preto, seja no nosso novo filhinho lá, o Live Mengo TV, é a descrença da nossa torcida com relação às contratações que podem acontecer nessa janela de janeiro. Essa descrença, geralmente, ela vem ligada, ela vem associada à última janela do Flamengo, onde se especulou muito Claudinho, o Wendel e o Marcos Braz. Admitiu que procurou esses jogadores, o próprio Nicolás de la Cruz, e acabou que não veio ninguém na última janela. Mas o Flamengo tinha um plano que eu falei para vocês desde o início. O plano era não fazer grandes gastos na janela do meio do ano para poder fazer na janela de janeiro. Por que o Flamengo precisava segurar um pouco essa janela do meio do ano de 2023 para poder investir no ano de 2024? Estrategicamente falando, a janela de janeiro de 24 ela é muito importante para o Rodolfo Landim e seus pares. Final do ano que vem, há eleições no Flamengo. Então os caras precisavam deixar para montar o super time em janeiro de 24, para causar impacto, para os caras virem ganhando tudo que for possível de ganhar, para que no fim das contas essa gestão restabeleça a confiança dos votantes e no final do ano possam ganhar as eleições, fazendo o sucessor de Rodolfo Landim ao trono rubro-negro. Essa é a principal estratégia. A outra estratégia tem a ver com a parte financeira. O Flamengo é muito mais forte financeiramente no meio do ano, porque as previsões orçamentárias do Flamengo acabam entrando de março a julho. Isso todo ano, com qualquer gestão, vai ser assim, tá, pessoal? Não é um caso específico da gestão Rodolfo Landim, não. É que as receitas começam a entrar mesmo a partir de março
até julho. Então o Flamengo é mais forte na janela do meio do ano. Como o Flamengo se precaveu na última janela, segurando o investimento, o Flamengo agora tem um bom investimento, tem uma boa reserva para fazer um bom investimento na janela de janeiro. Por isso, meus céticos amigos rubro-negros, a janela de janeiro tende a ser uma janela monstrinho, tende a ser uma janela muito boa. Além, é claro, das exigências que o Tite fez para poder vir para o Flamengo, que é de ter um elenco fechadinho para janeiro, para poder começar uma pré-temporada forte, para ter um ano bom pelo Flamengo. A ideia dessa gestão, pessoal, não é ter o Tite até o final do ano, não. É ter o Tite como treinador do Flamengo por vários anos. É claro que o Tite só tem contrato até o final do ano que vem, porque pelo estatuto, como é ano de eleição, não se pode fazer um contrato maior do que a gestão que está no comando agora. E o Rodolfo Landim é obrigado a sair do Flamengo no fim do ano. Poder até pode, mas teria que pedir permissão para o Conselho de Deliberativo do Flamengo, daria um trabalho danado, demoraria muito para acontecer, mas se eles conseguirem fazer o sucessor do Rodolfo Landim no final do ano, bater no Eduardo Bandeira de Melo, e o Tite conseguir desempenhar um bom trabalho no Flamengo, a tendência é que o contrato dele seja renovado por mais tempo, mas isso é uma conversa lá para o ano que vem, porque a gente sabe que treinador, por melhor que seja, sempre balança, sempre tem problemas de percurso e nem sempre as coisas saem da maneira como o treinador e a equipe quer. Mas essa é a ideia dos dirigentes rubro-negros, tá? Bom, por isso o Flamengo avalia questões de renovações e questões de contratações. Uma das situações que está sendo avaliada pelo Flamengo é a situação do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é craque de bola, mas já está com 34 para 35 anos e o seu futebol caiu demais, caiu vertiginosamente. Quando o Tite assumiu o Flamengo, o Tite conseguiu recuperar alguns jogadores. Everton, Cebolinha, Pedro, estão jogando futebol que há muito tempo a gente não via eles jogando dentro do Flamengo. Mas o Everton Ribeiro ainda não conseguiu florescer sobre o comando do técnico Tite. Por isso há uma dúvida sobre a renovação contratual do Ribeiro ou não. De qualquer maneira, o Flamengo já começa a estudar nomes para poder ocupar aquele setor do lado direito que hoje tem Everton Ribeiro, Matheus Gonçalves, que volta no final da janela, tem o Luiz Araújo, tem o Vitor Hugo e tem o menino Lohan, que joga por aquele setor ali também, pode jogar mais adiantado, joga por aquele, mas pode jogar mais aberto também. O Lohan, inclusive, tem um estilo de futebol mais próximo do Everton Ribeiro, que é de cortar para o meio, da ponta para o meio. Não estou falando de habilidade, estou falando do estilo de comportamento dentro de campo. Então o Flamengo tem essas peças, mas Matheus Gonçalves e Lohan são bem jovens, ainda tem muita coisa para poder mostrar. O Matheus Gonçalves já está mostrando no Bragantino, mas são tantos os clubes interessados no Matheus Gonçalves que já causa na gente aquele receio de se ele vai poder ficar no Flamengo mesmo o ano inteiro. Então o Flamengo, que adora vender um cria, já está observando a movimentação no mercado e pode sim vender o Matheus Gonçalves no ano que vem. Então, se não renovar com o Everton Ribeiro, ficaríamos com o Lohan e com o Luiz Araújo, sendo o Luiz Araújo o mais experiente. Não estou nem falando de idade, não, mas em competições. O Lohan disputou pouca coisa ainda e o estilo, apesar dele jogar na mesma faixa de campo, poder jogar nessa faixa de campo, o estilo é muito diferente, porque o Lohan não é tão veloz quanto o Luiz Araújo, quanto o Everton Ribeiro, quanto o próprio Matheus Gonçalves. Então o Flamengo já pensa num nome ali naquele setor para poder vir para o Flamengo. E o nome que eu vou trazer para vocês agora é o nome de um jogador muito habilidoso que eu já trouxe para vocês aqui em primeira mão lá no dia 16 de novembro e vou falar de novo. O nome do cara é o Pablo Solari. É um jovem atacante do River Plate que marcou inclusive um dos gols da derrota da seleção sub-23 da Argentina para o Japão por 5-2 no último sábado. E ele vem sendo muito pouco aproveitado pelo Martin Demichelis, que é o treinador atual do River Plate. É uma das peças que funcionam quando entra, mas que entra muito pouco devido à desconfiança do Martin Demichelis. E o Martin Demichelis é um técnico assim que tem algumas convicções que a própria torcida do River Plate é um pouco contra. Então o empresário do jogador vê com bons olhos uma saída dele do River Plate. E o River Plate também não está se fazendo muito de rogado, não. Vai ser uma complicada negociação se o Flamengo resolver mesmo ir atrás do moleque.
Mas essa ida atrás do Pablo Solari é uma das idas que deve ficar, se ficar, para o meio do ano, porque o Everton Ribeiro deve renovar por pelo menos um ano, e se não renovar, o Flamengo deve manter a estrutura atual com Matheus Gonçalves e Lohan e só ir atrás do Pablo Solari a partir do meio de 2024. Mas é um nome que está no radar do Flamengo, é uma joia sul-americana avaliada pelo Transfer Market em 8 milhões de euros, mas eu já sondei com jornalistas argentinos que o River Plate dificilmente vai pedir menos do que 12 milhões de euros no atleta. Ainda assim, acho um bom valor a se pagar por um atleta que vem se destacando, principalmente na seleção sub-23 da Argentina. Nessa derrota, por 5-2, ele fez um dos gols e o outro foi do Thiago Almada, que a diretoria rubro-negra fechou os olhos quando estava jogando aqui na América do Sul. Thiago Almada agora foi campeão do mundo com a seleção argentina, poderia estar vestindo o manto sagrado. O que vocês acham do Pablo Solari como uma opção a saída do Everton Ribeiro? Porque, fato, o Everton vai sair uma hora. Se o Everton conseguir ficar mais um ano no Flamengo, o Pablo Solari passa para ser prioridade no final do ano, na janela de 2025. Ou seja, dá tempo de fazer uma reformulação. Eu particularmente queria ele agora, mas aí eu estou falando como torcedor, não é informação não. Queria ele agora, porque ele tem uma vitalidade muito grande, é rápido, é veloz, tem um potencial de crescimento muito grande, mas o que o Flamengo vai ter que lutar mesmo vai ser com o River Plate para trazer o Nicolás de la Cruz. O Flamengo até topa pagar os 16 milhões de dólares à vista e tal, mas vai tentar sentar para negociar com a diretoria do River Plate para poder amortizar isso ou pagar de forma parcelada. Enfim, o Flamengo vai tentar outros caminhos para poder contratar o Nicolás de la Cruz. Sei que você já está pensando, vai de novo ficar barganhando, pechinchando, vai perder o Nicolás de la Cruz. Não, a diretoria do Flamengo não vai perder, não. A informação que eu tenho é que eles vão tentar pechinchar. Viu que ficou difícil, deposita os 16 milhões e acabou o problema, entendeu? Dificilmente a diretoria rubro-negra vai perder o Nicolás de la Cruz, até porque o Nicolás de la Cruz quer o Flamengo. Quem pode atravessar tudo isso é o Marcelo Galhardo, se resolver lá do Al Ittihad fazer uma proposta para o Nicolás de la Cruz, coisa que se comenta muito na imprensa argentina também, mas que por enquanto não passa de suposição. Marcos Leonardo dos Santos também é um jogador que atrai os olhares do Flamengo, esse daí já para jogar como atacante. O Flamengo custou, mas entendeu que hoje não tem centroavante de reserva para o Pedro. Gabriel joga pelo lado de campo, vai passar provavelmente por uma cirurgia no fim dessa temporada, para poder melhorar suas condições. O Flamengo enxerga o Gabriel jogando mais pelo lado, mais aberto, como um segundo atacante, como centroavante mesmo, ou apenas o Pedro, que está felizão da vida com a chegada do técnico Tite, ganhou confiança, sabe que é o titular absoluto e é o homem de confiança para marcar os gols do Mengão do Tite. Então o Marcos Leonardo é visto como uma boa contratação para o Flamengo. O Roma da Itália tentou levar o jogador por 8 milhões de euros e o Santos disse não. Mas o staff do Santos já vê com bons olhos o jogador sair do Santos para um clube de maior visibilidade para ele poder ser bem vendido para a Europa. A verdade, pessoal, é que as propostas que vêm chegando nem é para o Santos, é para o Marcos Leonardo, não tem agradado ao staff do Marcos Leonardo. São propostas salariais pequenas, com bônus pequenos, para um jogador de 20 anos que se destaca no Campeonato Brasileiro, mas num time que está quase caindo para a Série B e que nem vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Então, para o staff do Marcos Leonardo, seria importante ele estar num clube grande, jogando para poder aparecer melhor para a Europa e o jogador ser valorizado. Eu nem estou falando do percentual do Santos, do valor do Santos, eu estou falando do valor do atleta, de quanto o atleta vale para as equipes internacionais. Então, esse é o objetivo do staff do atleta, colocar ele em algum lugar que ele possa se valorizar para ser bem vendido com um bom salário lá para a Europa. E os caras veem, obviamente, dois clubes com condições de fazer isso pelo atleta, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras ainda não se manifestou a respeito do Marcos Leonardo, mas o Flamengo já sondou e tem interesse no atleta. Quem sabe a gente pode ver aí algo pintando, principalmente se o Santos cair para a segunda divisão, pode ser que o Flamengo consiga, nem que seja por empréstimo, a contratação do Marcos Leonardo ou mesmo comprá-lo do Santos. O que vocês acham desses nomes? Pablo Solari, que joga lá pelo lado direito, Abertão pelo lado direito, argentino, novinho, 20 anos. Marcos Leonardo, 20 anos, brasileiro, centroavante, reserva para o Pedro. São bons nomes?
Espero ter deixado bem claro quando cada um deles viria para o Flamengo, se é que o Flamengo vai atrás efetivamente desses dois atletas. Tudo depende muito daquilo que for acontecer nesse certame nacional. Nação, essas são as primeiras notícias. Eu volto a falar para vocês para entrarem no nosso grupo de membros. O número está bem aqui embaixo, o Pix é de R$10. É uma parcela pequenininha. Eu espero vocês lá para a gente comentar, se divertir, interagir muito mais. Tamo juntos, nação. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.